Glória a Deus. Estamos felizes por mais um domingo, em mais uma transmissão aqui para vocês. Gostaria de agradecer aos irmãos que têm acompanhado, que têm compartilhado as nossas transmissões. Eu creio que o Senhor tem atingido muitas vidas através desse trabalho que nós temos feito, e tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria nessa noite. Sou melodia e compasso,
de ti. Sou melodia e compasso, estou nele tudo faço. E ergo minha voz dizendo: Senhor, preciso de ti, Jesus, 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 Jesus. Sou melodia e compasso, estou nele tudo faço. E ergo minha voz dizendo: Senhor, preciso de ti. Sou melodia e compasso, estou nele tudo faço. E ergo minha voz dizendo: Senhor, preciso de ti, Jesus, 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 Jesus. Oh, Senhor, precisamos de ti a cada dia. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
nosso Senhor é sol e escudo. Ai, graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Deus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei em Ti a esperança, em Ti tenho confiança, Jesus. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aleluias. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar agora com a palavra nessa noite. Continue conosco, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a toda a comunidade de Rehobote, a todos os ouvintes que estão aí conosco, conectados, adorando e louvando aquele que é digno, que vive e que reina para todo sempre. Seja bem-vindo aqui no nosso culto interativo, que você possa abrir seu coração, deixar Deus falar com você, e assim também que você possa abrir a sua boca e adorar a esse Deus que é poderoso, que é exaltado e adorado e desejado por todas as nações. Seja bem-vindo nessa noite, eu te convido a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu queria iniciar a leitura de um texto que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 19 ao 21. E a nossa ministração dessa noite, ela está baseada no tema O Deus do Fogo. E eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura do texto e assim pudesse refletir conosco a respeito da mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus, abra aí a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 19 ao 21. Está escrito assim: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente.
Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados, nessa noite eu gostaria de refletir com a igreja sobre esse tema maravilhoso que fala do Deus que é o dono do fogo. Nós percebemos que Deus tem se revelado a nós de várias formas diferentes, dentre a sua multiforme graça, poder e manifestação. Deus também tem se revelado como o Deus do fogo. Aleluia! Nós iremos ministrar nessa noite sobre esse Deus do fogo, que por minha e por sua causa, ele consegue até reverter ou mudar a natureza dos elementos só para nos favorecer. Um Deus que está conosco em qualquer circunstância, um Deus que não muda, um Deus que não tem sombra de variação, um Deus que é fiel e bendito e digno de ser adorado. É esse Deus que nós queremos celebrar nessa noite, no nome de Jesus. E eu gostaria de começar nesse texto porque ele fala de uma situação muito interessante, de um poder sobrenatural de Deus que aconteceu na vida de jovens que eram de Jerusalém. A Bíblia relata que quando a Babilônia e seus exércitos invadiram a nação de Judá, ali a cidade de Jerusalém, eles levaram com eles 4 jovens excelentes, 4 jovens que tinham talentos, 4 jovens que eram admirados por todo o povo. E esses bárbaros levaram esses jovens para a Babilônia para servir ao rei Nabucodonosor. O que eles não sabiam, amados, é que dentre as qualidades que esses jovens possuíam, uma dessas qualidades era a fidelidade a Deus, era a qualidade de adorar a Deus de uma forma exclusiva. Então, esses jovens foram levados ali para a Babilônia e ali, queridos, 3 desses jovens, eles foram submetidos a uma prova de fidelidade. Esses 3 jovens, eles foram colocados para se dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. E ali, aqueles jovens se recusaram a se dobrar diante daquela estátua. E o que se dá a partir daí, o texto relata que esses jovens foram amarrados, manietados e jogados numa fornalha que foi acesa e aquecida 7 vezes mais para danificar aqueles jovens. Acontece, amados, que assim como Jesus ordenou naquele dia lá no Mar da Galileia, onde os discípulos estavam apavorados por causa do vento que soprava, por causa do mar agitado, assim como naquele dia Jesus falou para que a natureza negasse a sua natureza, para que o vento e o mar negassem a sua natureza e parassem de soprar. Aleluia! Da mesma forma, Deus, amados, ali ordenou ao fogo para que negasse a sua natureza e que não viesse a queimar aqueles jovens. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E nessa história nós vemos, amados, aqui é retratada essa história e através de uma música, e nessa música uma cantora retrata essa história de uma forma maravilhosa. Ela conta como se Deus estivesse conversando com o fogo e ordenando a ele que negasse a sua natureza para beneficiar e para não afligir aqueles jovens que eram fiéis. Aleluia! E eu queria que você prestasse atenção na letra dessa música e que você pudesse se deleitar comigo no poder que tem servirmos ao nosso soberano e poderoso Deus. Aleluia! Ouça aí o que diz essa música.
Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Já imaginou Deus conversando com o fogo? Eu imagino que foi mais ou menos assim. Fogo, eu sei que te criei para queimar. Eu te fiz quente. Quem pode resistir ao teu calor incandescente? Ninguém pode escapar das tuas brasas labaredas. Pois fogo, mas hoje você vai ter que agir bem diferente. É que 3 jovens que me adoram e que são tementes serão lançados amarrados na fornalha ardente. Mas quando eles entrarem na fornalha, o Todo-Poderoso vai mostrar a sua Aleluia. diferenciada. Você está proibido de queimar. Não toque nas vestes e nem nos cabelos. Não queime seus pés, não deixe eles cheiro. Apenas as cordas pra te consumir. Eu sou o que sou, eu estou aqui, passeando no meio do fogo, dando livramento para o meu povo. Ainda não entende o que está vendo. É o Deus do fogo, dando livramento. Agindo no meio do fogo, ele não se quer. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia! Esse é o nosso Deus do fogo, é o dono do fogo, aquele que tem o poder nas suas mãos, o domínio está nas suas mãos, cetro de equidade é o nosso Deus, aleluia, glórias a Deus. Amados, e o fogo, ele é um dos 4 elementos presentes na natureza, e o fogo, ele tem várias utilidades diferentes para nós.
o fogo natural, mas o fogo de Deus, ele tem, amados, um poder, uma representatividade diferente para cada um de nós, de acordo com as nossas experiências. Tantos homens e mulheres de Deus tiveram experiências com Deus através do fogo, aleluia. E o que representa o fogo de Deus para a sua vida? O que representa o fogo de Deus para a minha vida? Aleluia! Para muitos, o fogo de Deus representa a purificação. Para outros, o fogo de Deus representa o temor. Para outros, o fogo de Deus representa a santidade. E para alguns, amados, o fogo de Deus representa o medo. Porque o fogo de Deus é um fogo consumidor. E através da Bíblia Sagrada nós percebemos vários exemplos de homens de Deus que tiveram experiências sobrenaturais com Deus através do fogo de Deus. Aleluia! E eu queria citar alguns exemplos aqui para que você pudesse estar motivado, para que você pudesse estar desejoso desse fogo de Deus na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. O primeiro exemplo é o exemplo de Moisés. Para Moisés, o fogo de Deus revelou o propósito da sua vontade. Aleluia! Eu queria ler o texto para que você pudesse estar acompanhando conosco. Se você está com a sua Bíblia, por favor, você tome o texto e leia comigo. Se você não está, você também vai se deleitar do mesmo jeito, em nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 3, versículo do 2 ao 5, está escrito assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, aleluia, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia, aleluia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deus se manifesta a Moisés, Deus aparece para Moisés no meio de uma sarça ardente, queridos. Deus queria chamar a atenção de Moisés, e Moisés ali estava apacentando, ali, amados, aquele rebanho, quando ele se depara com um arbusto que queima, mas não consome, mas que não se incendeia aquela árvore. Chama a atenção de Moisés o fogo de Deus, e ali Deus revela para Moisés o seu propósito. Aleluia! Queridos, Deus está continuamente querendo liberar, querendo ministrar para nós o seu propósito, o propósito que ele desejou, o propósito que ele sonhou para nós. Esse é o nosso Deus, que quer nos ver, amados, em atividade, servindo, adorando, fazendo a sua vontade. Glória a Deus, aleluia. E assim Moisés, quando teve a sua atenção chamada, Deus ali revela a Moisés o seu propósito. Queridos, Moisés estava na terra de Midian, completamente afastado do seu povo, completamente afastado do Egito, aonde estava o seu povo, e ali ele tinha sido, amado, foragido. Ele estava foragido porque havia matado um homem, assassinado um homem, porque brigava com um dos membros do seu povo. E Moisés ali foi para a terra dos inimigos do povo de Deus, ali para a terra dos midianitas, e ali Moisés pensava que estava sossegado. Moisés pensava, amados, que Deus tinha esquecido a ele, aleluia, mas Deus revela o seu propósito para ele, aleluia, assim como revela para mim e para você. Amados, Moisés foi livrado de morte enquanto era
criança. Por 2 vezes, na primeira vez quando os soldados ali foram tirar a vida das crianças pequenas, e da segunda vez quando ele foi colocado ali naquele cesto no rio Nilo, ali no rio do Egito, onde existiam, irmãos, vários crocodilos chamados de Leviatã. Moisés foi livrado de morte porque tinha um propósito na vida dele, aleluia. Também existe um propósito na sua e na minha vida, e nós precisamos saber qual é esse propósito para que nós possamos viver ele intensamente, do jeito que Deus quer que nós vivamos, amados, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Moisés ali, amados, ele percebe naquele arbusto que existia algo poderoso, e Deus chama a atenção deles, amados. Não podemos fugir do propósito de Deus, aleluia. Pelo menos nós não devemos fugir do propósito de Deus, porque no dia que isso acontecer, nós seremos pessoas frustradas, amados, e Deus não nos chamou para ser frustrados. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Deus nos chamou para sermos, amados, embaixadores da sua palavra. Existe propósito na minha e na sua vida, e nós precisamos viver esse propósito intensamente, aleluia. E através do chamado de Deus na vida de Moisés, a partir daquele dia, a vida de Moisés nunca mais foi a mesma, aleluia. Amados, Deus não quer que nós venhamos a estar vivendo uma vida mesquinha, uma vida miserável, uma vida sem atividade. Deus quer para nós e deseja para nós uma vida cheia de abundância, de alegria, de felicidade, de harmonia, uma vida cheia do poder da unção e do fogo de Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Senhor, aleluia. Imagine você, amados, o que seria da vida de Moisés se ele tivesse recusado o chamado, se Moisés tivesse ali ficado para sempre na terra de Midian? Seria um homem esquecido, um homem pertencente ao povo de Deus, mas que se isolou e ficou esquecido. Aleluia. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer para mim e para você é bênçãos da sua parte, amados. E ali, porque Moisés aceitou o chamado, Deus fez grandes coisas através da vida de Moisés. Aleluia. Você imagina só, Moisés hoje é um homem reconhecido por todos os judeus no mundo todo, amados. Era aquele homem que intercedia entre Deus e o seu povo. Era o mediador entre Deus e o seu povo na sua época. Hoje, o nosso mediador entre Deus e nós, amados, é Jesus Cristo. É aquele, o nosso advogado. Mas naquele tempo era Moisés. Moisés teve o privilégio de ser aquele que orientou o povo de Deus. A lei de Deus estava no seu coração, e por isso Moisés, amados, ali ele julgou ali aquele povo todo com equidade e justiça, porque o seu coração estava depositado em Deus, e ele aceitou o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Assim Deus quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer nos tirar do meio dos inimigos, no meio daqueles que nos confundem, no meio daqueles que tentam retardar a nossa caminhada cristã, no meio daqueles que tentam atrasar, paralisar a nossa caminhada cristã. Deus quer nos tirar de lá e nos levar para uma terra próspera, uma terra que manda leite e mel espiritual. Esse, amados, é o nosso Deus, um Deus que quer partilhar conosco de grandes coisas da sua parte, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Você está disposto? Você está disposto a saber a vontade e conhecer o propósito de Deus e assumir Ele com todas as suas forças, com toda a sua fé, com toda a sua motivação? Então é com você que Deus está contando, aleluia. Outro exemplo na Bíblia que nós vemos, amados, é o exemplo de Elias. E o texto está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. E eu quero que você acompanhe comigo.
1 Reis, capítulo 18, versículo 38, está escrito assim: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, aleluia, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, aleluia, glória a Deus. Aleluia, um outro homem que experimentou desse poder e do fogo de Deus foi Elias. Um homem poderoso, um homem audacioso e corajoso. Aleluia. Elias viveu um tempo, amados, em que a nação de Israel estava se desgarrando, estava se desvencilhando e se separando de Deus por causa da idolatria a dezenas e centenas de deuses dos povos estranhos que estavam sendo incutidos na cultura do povo de Deus, amados. E ali Elias se deparou com aquele momento, com aquela situação, e pela vontade de Deus, amados, Elias ali, ele desafiou aquele povo, desafiou aquele rei, desafiou aquele tempo para mostrar verdadeiramente quem era o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Assim Elias esteve, amado, ali naquele lugar, ali ele esteve ali colocando diante do povo o que é que Deus espera de vocês. Vocês estão perdendo tempo com Deus de pedra, com Deus de barro, que não pode fazer nada para vocês. Lembre-se que o chamado de vocês é do Deus que fez os céus e a terra. Essa era a palavra de Elias para aquele povo, amados. E Elias ali, ele desafiou o reino inteiro, amado. Ele desafiou o reino inteiro, e ali ele foi com muita coragem da parte de Deus. Mas chega um momento em que Elias chega diante do Deus e diante do rei e faz um desafio para que ele trouxesse todos os seus profetas. E ali foram 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Aserá. Ali naquele lugar, naquele monte, foram desafiados por Elias, um só homem que resolveu clamar a Deus, que resolveu invocar a presença de Deus naquele lugar. Aleluia. E diz a palavra de Deus que eles se reuniram todos naquele lugar, o rei, toda a majestade, todos os seus servos e todos aqueles profetas. E ali Elias mandou que fizesse 2 altares. E no altar ali de Baal e de Aserá nada aconteceu. Aleluia. Mas no altar de Deus, aleluia, Elias invocou o nome do Senhor. Elias estava precisando naquele dia, amados, de uma resposta de Deus. E ali Deus respondeu com exclusividade a Elias, porque o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa e um Deus de justiça, e que cumpre aquilo que ele prometeu. Aleluia. E ali Elias estava naquele momento precisando de uma resposta que colocaria, amados, diante de todo aquele povo, para eles saberem quem era o verdadeiro Deus. E diz a palavra do Senhor que Elias invocou o nome do Senhor, Elias clamou pelo nome do Senhor, e o Senhor respondeu com fogo descido do céu. Aleluia. Esse é o fogo do dono do fogo, do Deus Todo-Poderoso, que queima, amados, holocausto, que queima a nossa alma, que queima o pecado, que incendeia a nossa vida. Esse é o Deus do fogo. Aleluia. E diz a palavra de Deus, amados, que o fogo de Deus, que é um fogo consumidor, consumiu não só o holocausto, mas consumiu a lenha, consumiu a terra, consumiu as pedras e consumiu até a água daquele lugar. Aleluia. Eita, que Deus maravilhoso! Esse é o Deus que nós servimos, amados, com alegria. Naquele dia entoou uma só voz, um canto em cima daquele lugar, daquele monte, e o canto que se cantou é:
Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Foi assim, amado, que aconteceu. Elias provou da experiência de servir ao Deus do fogo. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Amados, Elias foi um homem reconhecido no seu tempo como um dos homens, dos profetas mais poderosos do seu tempo. Sabe por quê? Porque Elias não, amados, ele não abria mão da fé que ele possuía em Deus. E não era só isso, e Deus respondia, aleluia. Assistam muitas pessoas vivendo hoje, amados, conflitos na sua vida ministerial, conflitos na sua vida espiritual, conflitos porque precisam de uma resposta de Deus, conflitos porque precisam que Deus responda de alguma forma, e a melhor forma que Deus quer responder na minha e na sua vida, amados, é com o fogo do seu poder, aleluia. Então, queridos, você precisa de resposta. Sabe o que é que a Bíblia diz para mim e para você? É que nós precisamos pedir, que nós precisamos bater, que nós precisamos clamar. E se nós fizermos isso, amado, a palavra de Deus se cumpre. Porque lá Jesus Cristo falou: se aquele que bater, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bater, abre-se-vos-á a porta. Aleluia. Então que você possa perseverar, amados, nessa tua força, perseverar na tua fé, perseverar na tua motivação, perseverar na tua integridade, ainda que tudo ao teu redor esteja desabando, esteja muitos desanimados, não desista do propósito de Deus para a sua vida, porque o Deus que chamou você é um Deus poderoso, Ele não dormita, Ele não cochila, é um Deus que preserva você diariamente, constantemente, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O outro exemplo que eu trago nessa noite, amados, é um exemplo de um homem que impactou o seu tempo, a sua geração. Um homem que nasceu com um propósito do coração de Deus. E o seu propósito era preparar o caminho. Mas preparar o caminho não de qualquer um. Preparar o caminho do Messias. Olha só que privilégio, amados. João Batista, esse homem maravilhoso. É esse homem que nós devemos admirar, porque ele assumiu esse chamado. E assim ele desfrutou, amados, de várias experiências com Deus. A Bíblia nos conta, amados, que João Batista, ele viveu ali no deserto da Judéia, que viveu ali naquele tempo, e João Batista tinha o seu chamado de profeta, e o seu chamado era preparar o caminho. E João Batista, amado, cumpriu cabalmente o seu chamado, anunciou, amados, perdão de pecados a todos aqueles pecadores, a todos aqueles que estavam querendo se reconciliar com Deus. João Batista informou, direcionou qual era o caminho, amado. João Batista prenunciou a vinda de um Messias, a vinda de alguém que era maior do que ele, que, como ele disse, não era digno nem de desatar as suas sandálias. Aleluia. João Batista conhecia o seu lugar. João Batista conhecia quem era ele diante de Deus. Mas João Batista também conhecia, amados, quem era o Deus que estava com ele. Aleluia. Por isso ele desafiava o pecado, ele desafiava os reis, ele desafiava as pessoas da sua época, porque ele sabia quem era que estava comissionando ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que está te comissionando, irmão? Quem é que está te direcionando? Quem é que está guiando a sua vida?
Quem é que está guiando a minha vida? Que não seja outro senão o Deus Todo-Poderoso, o Deus do fogo que dá sinais, o Deus do fogo que responde, o Deus do fogo que nos chama, amados, para viver um evangelho emocionante, um evangelho empolgante, um evangelho cheio de milagres, cheio de poderes, de muita unção. Esse é o nosso Deus. Aleluia. João Batista ali, amados, ele desfrutou desse tempo em que viria alguém que traria uma diferença, amados, para os judeus, que traria uma diferença não só para os judeus, mas também para os gentios, para todos aqueles que quisessem comunhão com ele. E ali, amados, João Batista, ele faz uma declaração que é impressionante. João Batista, ele diz assim: depois de mim vem um outro, e é esse que vocês devem servir. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, aleluia! Amados, João Batista não conseguiu presenciar, amados, esse privilégio do Espírito Santo, desse Espírito Santo que estaria conosco, que estaria com a igreja, mas ele foi revelado pelo próprio Deus ali no deserto da Judéia, e ele talvez não entendesse direito o que significava isso, mas uma coisa estava no seu coração, é que um fogo diferente viria sobre aquela nação e transformaria e fazia um grande reboliço, e aquele fogo iria mudar, amados, a geração daquele tempo. João Batista não conseguiu, amados, presenciar nem contemplar esse fogo, mas a igreja primitiva de Atos 2, eles souberam muito bem o que foi presenciar esse fogo, aleluia, que quando eles estavam reunidos, as labaredas do fogo de Deus, do fogo do Espírito Santo foi reveladas a ele naquele lugar, aleluia. João Batista foi esse homem que teve essa experiência, ele vislumbrou o fogo, ele não presenciou esse fogo, mas ele teve, amados, a revelação de Deus. E hoje eu e você presenciamos muito bem o que é isso. Hoje eu e você sabemos muito bem o que é o fogo do Espírito Santo, aquele que quando nos incendeia, aquele que quando nos acende, amado, não nos deixa parado, ele nos consome, ele nos purifica, assim como depura o ouro, assim o Espírito Santo depura a minha e a sua vida, aleluia. Esse Espírito Santo que está presente hoje, que esteve presente no tempo da igreja primitiva, esse Espírito Santo que o segundo Senhor Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o que a igreja desse século precisa não é de templos. O que a igreja, amado, desse século precisa não é de entretenimento, não é, amados, de renome, não é de placa, não é de eventos. O que a igreja desse tempo precisa, queridos, é somente de fogo, de fogo, de fogo, aleluia. O fogo de Deus que consiga, amados, levantar labaredas da nossa vida, no nosso coração, e que assim, amados, como aqueles homens do avivamento do passado ali da Inglaterra, ali dos Estados Unidos, eles foram incendiados por esse fogo, amados, e trouxeram avivamento ao mundo inteiro. Assim a igreja dos tempos de hoje precisa desse fogo, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa nos dar esse fogo, amados, com muita presença, um fogo constante que nunca se apague da nossa vida. E, amados, só um pode apagar o fogo de Deus da nossa vida, e esse somos nós, eu e você. Quando nós esfriamos,
quando nós deixamos de buscar, quando nós deixamos de clamar, quando nós perdemos a intimidade com Deus, nós estamos, amados, abafando esse fogo do Espírito Santo. Mas, amados, a promessa de Deus, ela é constante na nossa vida. Ele disse que o fogo arderia continuamente na nossa vida. Então, amado, que você possa estar sempre buscando de Deus cada vez mais esse fogo, o fogo que santifica, o fogo que purifica, um fogo que nos apresenta diante de Deus como obreiros aprovados, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E em último lugar, amados, um outro homem que provou do fogo de Deus, um outro homem que teve uma experiência fantástica com Deus, e essa experiência se deu também através do fogo. Esse homem se chama Isaías, e eu queria que você, se você pudesse, você viajasse comigo na Bíblia Sagrada, no capítulo 6 de Isaías, quando verdadeiramente começa o seu ministério, quando verdadeiramente começa a atuação do seu chamado. Isaías capítulo 6, do versículo 6 ao 7, está escrito assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia. Amados, um dos textos que me deixa mais maravilhado é o texto de Isaías, capítulo 6. Porque ele começa, amados, nesse texto do capítulo 6, falando assim: no ano da morte do rei Uzias, estava eu assentado, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. Isaías, amado, servia no palácio. Isaías foi um profeta que servia no palácio. Ele servia ao rei Uzias. O rei Uzias era uma pessoa íntima sua, alguém a quem ele admirava, alguém a quem ele servia, alguém a quem ele estava ali ministrando. Acontece, amados, que enquanto o rei Uzias estava vivo, o ministério de Isaías, ele não desabrochou. Isaías ficou no palácio e ali aquele comodismo impedia Isaías de transpassar, amados, o sobrenatural de Deus e conseguir vivenciar o que Deus tinha para a vida dele. Até que acontece a morte do rei. Até que o rei falece. E Uzias vê o seu chão desaparecer, a sua segurança desapareceu. Então, naquele ano que foi marcante para a sua vida, Isaías é arrebatado com uma visão sobrenatural de Deus. E na visão sobrenatural de Deus, Isaías vê Deus, amados, assentados sobre um alto e sublime trono. Aleluia. E ele começa a descrever a sua visão e o templo e a glória do Deus Todo-Poderoso que estava ali. E naquele dia, amados,
Isaías tem uma experiência fantástica, tremenda, maravilhosa. Na experiência de Isaías, amados, quando ele vê a Deus, Isaías cai em terra, com o rosto em terra, e diz: ai de mim, que vou perecer. Por quê, amados? Porque Isaías, ele conseguiu medir a sua espiritualidade. Isaías conseguiu medir, amados, como é que ele estava espiritualmente, e ele sabia que não estava bem, ele estava frio, ele estava morno, ele estava uma pessoa que está inconstante. E nessa inconstância, amado, Deus não se agrada. E Deus não se agradava do ministério de Isaías como estava. Foi então que Deus dá a ele aquela visão, porque Deus está chamando a Isaías. E o fogo de Deus se revelou a Isaías, revelou a santidade de Deus. Aleluia! O fogo de Deus revelou a Isaías a santidade de Deus, a santidade do Todo-Poderoso. E quando Isaías, amado, se depara com essa santidade, ele diz: ai de mim, porque eu vou perecer. É então que Deus, amados, ordena ao serafim que leve até Isaías o fogo purificador. Aleluia! Esse fogo nós precisamos continuamente na nossa vida, amados. O fogo purificador, esse fogo que mexe com as nossas entranhas, esse fogo que mexe com a nossa consciência, esse fogo que mexe, amado, com os nossos pecados, esse fogo que revela, amados, quem nós somos, onde estamos e o que nós estamos precisando diante de Deus. Esse fogo consumidor de Deus ali foi apresentado a Isaías. Isaías, quando se depara com esse fogo de Deus, Isaías tem os seus lábios tocados pelo fogo purificador. E daquele dia em diante, a vida de Isaías também nunca mais foi a mesma. A vida de Isaías nunca mais foi a mesma, amados, porque o fogo purificador de Deus tocou os seus lábios. E quando o fogo de Deus purifica e toca os lábios de Isaías, ele se recompõe, Isaías se refaz, Isaías se monta de novo, Isaías ele cai em si e entende que o chamado de Deus para a sua vida, ele é urgente. E ali, quando Deus começa a ministrar na vida de Isaías, amados, quando Deus começa a ministrar e aquelas brasas e tocou os seus lábios, o seu pecado foi retirado, ele começa a ser ministrado no seu coração e ele se derrama diante de Deus. E é aí nesse momento em que Deus faz uma pergunta, e a pergunta de Deus, observe, amados, que ela é uma pergunta generalizada. Deus não faz a pergunta diretamente para Isaías, Deus faz a pergunta aos seus servos celestiais. Ele faz a pergunta ao universo, e ele diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aleluia! Queridos, isso foi suficiente para Isaías imediatamente se disponibilizar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Isaías se disponibilizou, se voluntariou. Isaías não queria nem saber o que é que ia ter que fazer, mas uma coisa Isaías tinha no seu coração, é que ele não podia ficar do mesmo jeito, é que ele não queria ficar do mesmo jeito, é que ele queria mudar de vida, ele queria mudar de circunstância, ele queria provar do sobrenatural de Deus. E daquele dia em diante, Isaías nunca mais foi o mesmo. Aleluia! Amados, o que Deus ministra na nossa vida hoje, aqui nesse culto,
aqui nessa ministração é que nós possamos nos desvencilhar do nosso Uzias. O Uzias de Isaías era o rei. Talvez o seu Uzias seja outra coisa que te faz prender, amados, a sua rotina, te prender às coisas dessa terra, te prender às coisas desse tempo, te prender às coisas desse mundo. Mas Deus não nos chamou para as coisas desse mundo. Aleluia, oh glória. Nós somos passageiros desse mundo, amados. Nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui estagiando, mas a nossa nação, a nossa pátria, a nossa Jerusalém celestial, é para lá que nós vamos. É para lá que eu quero ir, é para lá que você tem que desejar ir, amados. E para isso, o preço já foi pago na minha e na sua vida. E agora o que nós precisamos nada mais é do que nós seguirmos o caminho com fé, com atitude, com perseverança, com força, com determinação. É isso que nós precisamos. É isso que nós carecemos. Porque enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos em atividade, enquanto nós estamos no propósito, amados, nós estaremos sendo cheios continuamente. Quando nós deixamos o propósito de lado, nós vamos esfriando. Quando nós deixamos, amado, o trabalho de Deus, a vontade de Deus, o ministério, quando nós deixamos de lado, às vezes, as coisas de Deus e nos apegamos ou tentamos nos ocupar com outras coisas desse tempo, a gente vai enfraquecendo, a gente vai esfriando. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que Ele é o dono do fogo, aleluia. Ele é aquele, amados, que por causa da sua vida te livra do fogo consumidor, te livra da morte, te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, aleluia. Ele é o nosso Deus. Ele está conosco cotidianamente e o Senhor espera de mim e de você, amados, é uma resposta: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você possa se desvencilhar dos seus dias. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer e continuar a obra que Ele começou na sua vida. Que nós possamos fazer isso e permitir que Deus, Ele se revele a nós. Talvez com experiências tão sobrenaturais como essas do fogo, com cada um desses homens de Deus. Mas ainda assim, amados, o Senhor colocou dentro de nós, aleluia, o seu fogo do Espírito Santo. Esse fogo que não nos deixa ficar quietos e parados. Que nós possamos desejar isso com toda intensidade. Que você possa se lembrar disso sempre que você abrir a sua Bíblia e se deparar lá na Bíblia, você vai se deparar que Deus é um fogo consumidor. Lá em Hebreus está escrito, em Deuteronômio também, que Deus é um fogo consumidor, mas que também Deus é um fogo que arde continuamente na minha e na sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Como é bom, amados, poder louvar a Deus, bendizer o seu nome, estar aqui junto com você, meditando nas Sagradas Escrituras e aprendendo mais de Deus. Espero que Deus tenha falado com você nessa noite, que o Espírito Santo tenha ministrado na sua vida. Que você possa se lembrar que nós temos um compromisso com Deus. Aqueles 3 jovens não negaram o seu Deus, não negaram o seu propósito e foram livrados. Na verdade, Deus andou com ele dentro da fornalha. Aleluia.
que nós possamos reconhecer isso e que o fogo de Deus possa nos purificar para a glória e honra do seu nome. Amém, graças a Deus. Eu queria orar nessa noite. Você feche seus olhos, vamos orar, dando encerramento ao nosso culto e aqui entregando ao Senhor a nossa oferta de cheiro agradável. Aleluia. Querido e amado Deus, eu te glorifico nessa noite. Bendigo o teu santo nome, Senhor, pelo privilégio, Senhor, da tua palavra, pelo privilégio, ó Deus amado, de ouvir a tua voz, o teu Espírito Santo ministrando no nosso coração, sabermos e nos lembrarmos, ó Deus, que tu és um Deus constante na nossa vida, estás sempre, Senhor, presente na nossa vida, se apresentando de diversas formas diferentes, que tu és o Deus do fogo, Senhor, que assim, Senhor, meu Deus, assim como Jesus livrou, ó Deus amado, os seus discípulos ali daquela tempestade, e ali como Deus ali livrou, Senhor, aqueles 3 homens da fornalha de fogo, tu, Senhor, é o nosso Deus que está conosco continuamente, independente da circunstância. Oh Deus amado, muito obrigado pela tua presença, que tu venha incendiar, Senhor, com o fogo do Espírito Santo, a igreja do nosso tempo, Senhor. Nós precisamos do teu fogo santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te oro, Deus, nessa noite pelas famílias, te oro nessa noite, Senhor, meu Deus, por todos aqueles, ó Deus amado, que possam estar enfermos, enfrentando dificuldades, problemas financeiros, problemas, Senhor, de qualquer ordem, Deus amado, que tu possa estar livrando, que tu possa estar, Senhor, meu Deus, trazendo a solução, para a honra e glória do teu santo nome, Deus amado. Pai amado, em nome de Jesus, traz restauração para as famílias, traz restauração, Senhor, nos lares, traz, Senhor, harmonia, alegria, união, traz um avivamento, Deus amado, para o nosso século, para o nosso tempo, um avivamento para a igreja, um avivamento para o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. É assim que eu te oro, Senhor, porque sei que, Senhor, esse é o teu maior desejo, Senhor, meu Deus, colocar dentro de nós a tua labareda de fogo, para arder continuamente, Senhor, meu Deus, até tu vir nos buscar, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio, obrigado, Senhor, pelo culto, obrigado pela vida de cada irmão, de cada ouvinte, de cada um daqueles que está assistindo, Senhor, meu Deus, essa programação. Pai, que tu possa estar com eles, fortalecendo a sua fé, tu possa estar com eles, Senhor, dando, Senhor, porção dobrada de fé e acendendo, Deus amado, o Espírito dentro de cada um. É assim que eu te oro, Pai, te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz que excede todo entendimento. Que você possa ficar na paz, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.